Olá, amigos. Bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco e Sucesso. Eu falo sempre que não é um programa, é um treinamento semanal, é uma mentoria semanal, porque o tema sempre ele é voltado para você, para o seu desenvolvimento pessoal ou profissional. Por quê? Porque sempre estamos aqui com um tema voltado para que você tenha o sucesso empresarial, o sucesso como funcionário dentro de uma empresa. Você que é autônomo, que precisa estar o dia a dia com seus clientes, falando com seus clientes, você precisa aprender técnicas e ferramentas que nós falamos aqui semanalmente. Semanalmente, o tema que nós estamos falando aqui, lembre-se, é para o seu crescimento pessoal, desenvolvimento profissional. Não é isso, Rogério Shoa? Seja bem-vindo, Rogério. É isso, obrigado a todos que têm nos assistido. O tema de hoje é bem interessante. Não fala ainda não, deixa na surpresa. Ao mesmo tempo atual, que todo mundo tem passado, tem vivido nas redes sociais, tem vivido pessoalmente. É algo bem interessante, vai mexer com muita gente. Porque o que é que acontece, Rogério? Qual é o tema, Rogério? Pode falar. Competências comportamentais. Competências comportamentais. As pessoas são contratadas Rogério, por competências técnicas. Fala fluentemente inglês, uma competência técnica. Entende de matemática financeira, é uma competência técnica. Mas são demitidas por não possuir, ao longo do tempo, competências comportamentais. Exemplo, lidar com pessoas. Como é que você vai ser um líder, fala 3, 4 idiomas, e entende de várias competências técnicas, mas não sabe lidar com pessoas? É bem interessante, é bem atual. Esse final de semana, com a pessoa do estabelecimento, o comportamento dele com outra pessoa é totalmente diferente do empresário que tem, né, que chamou a pessoa no Brasil todo. Criou uma regra, Exato. criou uma regra para a empresa dele, e uma regra que não funciona, né? Hoje todo mundo está trabalhando com celular, com notebook, com tablet, e as pessoas entram em certos locais e trabalham ali, né? Vai almoçar, vai jantar, vai lanchar, vai fazer reunião, e aconteceu esse problema que você está citando aí. Por quê? Competências comportamentais. Então, é muito importante. Quando eu vou contar para vocês aqui, eu me tornei gerente regional da área internacional de um banco. Isso há mais de 30 anos atrás. Eu era um jovem. E quando eu estava no primeiro andar, o primeiro andar era onde eu ia trabalhar. Era um cercado assim no meio, e daqui de cima dava para poder você ver as pessoas lá embaixo, numa agência. E eu estava sentado em uma cadeira, essa cadeira giratória, abrindo uma conta corrente. Porque eu precisava ter uma conta corrente, né? Para poder receber meus salários. E eu, jovem, menino, brincando na cadeira de rodar. Brincando na cadeira de rodar. O meu chefe, o primeiro que eu tive, ele me falou que ele não ia me contratar devido ao meu comportamento, porque eu estava brincando, ok? Eu estava brincando por dar na cadeira dentro de um banco. Então ele disse, será que esse rapaz vai dar resultado aqui em cima? Eu acabei me tornando gerente regional. Agora, ele estava certo na visão dele? Sim. Entendeu? Então, por isso que você é contratado por competências técnicas e você é demitido por competências comportamentais, ou competência comportamental, que são várias competências que, ó, ao longo do programa aqui, Rogério, nós vamos falar sobre esse assunto. Muito. Então, entendam isso. Muitas vezes, você é uma pessoa muito inteligente dentro da sua empresa, já está lá há 5 anos, Rogério. Isso acontece. Vocês sabem aqui que nós temos o Instituto Pimentel de Alta Performance Humana, né? Inclusive está passando aqui os nossos treinamentos do Instituto Pimentel, que eu vou citar agora. É o Smart Business Mentor, é um treinamento empresarial, onde nós vamos passar para as empresas como ter uma empresa lucrativa e com controles efetivos. Nós temos a Academia de Empreendedores, que vamos ensinar quem quer entrar no mundo do empreendedorismo de A a Z, como você montar uma empresa. Nós temos Academia de Vendas e nós temos Jornada para o Sucesso, que é de inteligência emocional.
Esse é muito longo, são 330 tópicos, mas vamos fazer uma caminhada na sua vida, para que você entenda aonde você tem os pontos de melhorias e seus pontos fortes, e porque muitas pessoas não alcançaram o sucesso, mesmo tendo 30, 40, 50 anos de idade. Então, nesses treinamentos que vocês estão vendo passar aqui na tela atrás da gente, vamos estar falando nas redes sociais, quando teremos esses treinamentos, online, né? Ou virtual, ou presencial. Então, como eu estava falando, uma pessoa tem 5 anos em uma empresa, Rogério, e ela não consegue ser promovida. Aí vai o Rogério Shoa, que fez treinamento no Instituto Pimentel, participa do programa, assiste o programa Foco Sucesso e aprendeu várias competências comportamentais. Aí começa a aplicar no dia a dia na empresa. E a empresa começa a ter resultado. E o seu superior começa a enxergar em você. Você tem competências técnicas e competências comportamentais. Aí você é promovido. E aquela pessoa que tem 5 anos lá na empresa não é promovida. E ela fica dizendo assim, será que eu sou incompetente? Não. É que o Rogério tem outras competências que para a empresa faz muito efeito e ajuda muito a empresa. Então, se você hoje não está tendo promoções ou promoção dentro da sua empresa, fique atento a esse programa, que nós vamos dar várias dicas de sucesso. Não é isso, Rogério Shoa? Exatamente. Então, eu começo. Primeira pergunta, diz assim: para se tornar um profissional de alto nível, uma pessoa precisa desenvolver diversas competências. Então, vamos falar de algumas das principais competências que são valorizadas em profissionais de sucesso. Isso. Então, o que é que acontece aqui? Para se tornar um profissional de alto nível, você precisa desenvolver diversas competências comportamentais. Quais são essas? Não vamos falar citar algumas aqui, para que você entenda que se você não está alcançando os grandes resultados, o resultado que você quer, muitas vezes a área comportamental está atrapalhando a sua vida. O Rogério está com a gente no Instituto Pimentel e está sempre visitando o cliente, né, Rogério? E quando eu saio da visita com o Rogério, que a gente está no carro, tem muita reunião no carro, eu paro para ele assim, Rogério, você entendeu o comportamento daquele empresário? Aí eu cito para eles, 1, 2, 3, 4, 5, ele fala, poxa, que percepção. E ele hoje já consegue ter essa percepção também, entendeu? Agora, pensa bem, se eu sou o responsável pela empresa e o Rogério é um funcionário da minha empresa, eu olho para o Rogério, quando tem um problema na minha empresa, o Rogério não resolve. Quando eu preciso de uma atitude proativa, o Rogério não tem. Quando eu preciso de um líder, o Rogério não é. Eu já observei tudo isso no Rogério. Mas eu vou demitir o Rogério? Não. Você pode ter uma outra competência, até a técnica, que você vai ficar na minha empresa. Você só não vai ter as promoções, você só não vai ser valorizado como o João, que tem todas essas competências que nós vamos falar aqui, passa a ter. As empresas contratam a gente. Certo? Ó, temos lá 1, 2 horas, 3 horas de reunião. É pago. Nós vamos detectar algumas situações na empresa, vamos passar para a empresa. Aí as pessoas contratam a gente, pagam e não dão a devida atenção. Por quê? Porque o telefone tocou, porque o funcionário chamou. Ou seja, ela não tá organizada dentro da empresa dela para nem atender o médico, vou chamar assim de médico, que vai resolver o problema de saúde da empresa dela, que somos nós. E se fosse um médico mesmo, eu duvido se ela sairia de dentro da sala. Sai, porque como aquilo está entranhado já, ela ia dizer, doutor, espera aí. Exatamente. Então, precisa se mudar. Por quê? O Einstein falava, né? Você não pode ter querer outros resultados fazendo as mesmas coisas. Não pode. E essa atenção é o que nós passamos, além das competências técnicas dentro das empresas que nós observamos, porque uma empresa CNPJ, ela precisa de competência técnica, ok? Porque ela precisa de pessoas técnicas dentro, precisa de um vendedor, precisa de pessoas que entendem de gestão financeira, de gestão empresarial, mas também precisa de competências comportamentais, Rogério. E uma delas, Rogério, antes até de você citar, é você ter o domínio de si mesmo. Inteligência emocional, domínio de si mesmo, domínio do próximo, comunicação, entendeu? Para se tornar um profissional de alto nível, uma pessoa precisa desenvolver diversas competências. Então, vamos falar de algumas das principais competências que são valorizadas em profissionais de sucesso. A primeira é conhecimento técnico.
Você precisa ter conhecimento técnico, ter o domínio sólido das habilidades e conhecimento necessário para desempenhar bem na sua área de atuação. Você precisa desempenhar bem a sua área de atuação. Foi o que nós falamos. Você foi contratado por conhecimento técnico. A empresa chegou lá e vai contratar o André Pimentel. Você vai trabalhar na área financeira. Você entende de DRE, precificação? Você entende de fluxo de caixa? Você entende de margem de contribuição? Você entende de margem líquida, de margem bruta? Você sabe fazer analisar balanço? O que é uma liquidez seca? O que é uma liquidez corrente? Tudo isso eu sei. Isso são habilidades técnicas. Então, eu preciso ter o conhecimento técnico para eu ser contratado. Só que, quando eu vou ser contratado na empresa, aí legal. Só que ele diz assim, olha, isso aqui é um caldeirão. Isso aqui, a partir de 9 horas da manhã, esse financeiro pega fogo. Porque aqui nós não temos muito dinheiro no caixa e a pressão de pagamento é muito grande. Aí, na hora que eu estou para ser contratado, o que é que eu digo? Ok, tranquilo, deixe comigo. E quando eu começo, que as cobranças começam a chegar em cima, é aquela confusão, aquela discussão, aquelas brigas, chega até via de fatos, de empresas acontecem isso. Deu para entender? Então, você precisa ter conhecimento técnico, sim. Habilidades técnicas, ok? Você precisa ter habilidades técnicas, mas não só essa habilidade técnica, que nós vamos falar no transcorrer do programa. Então, você precisa ser um exímio dentro da sua área técnica, Rogério, ok? Você é um músico profissional, Rogério. Então, você precisa entender de entonação, não é isso? Você toca piano, teclado, você precisa entender do piano, do teclado, do tempo. Se você vai tocar para alguém, você entender que a voz daquela pessoa é alta, você tem que botar um tom mais baixo. Não é isso que acontece? São habilidades técnicas. Eu chego aqui, se eu dar o teclado aqui e amenizar ele, e vai desafinar. O ar-condicionado desafina. Conhecimento, tá vendo? Conhecimento técnico. Eu só não sabe por quê. Como eu tenho que desafinar, eu afinei agora. Vamos lá. Tá. Aí, olha bem, eu vou pegar só esse gancho agora para vocês entenderem o que é que nós estamos falando aqui. Então, ele tem conhecimento técnico, ok? O violão, ou o piano, ou o teclado. Quando ele está tocando, e aí o cantor, né? O cantor hoje não vai ser ele só vai ser o tecladista. Que o cantor, ou está com a voz alta, mais alta, é assim que chama a entonação, mais alta ou mais baixa, que ele não consegue acompanhar, aí daqui você grita. Ô, seu fulano, e xinga. Você não está entendendo não que eu estou tocando? Por quê? Você tem um conhecimento técnico, mas não tem habilidades comportamental. Qual é essa habilidade? A inteligência emocional. Entendeu? De você ir aqui mesclando no seu teclado até você encontrar o tom de voz do cantor. Procurando a nota. Procurando a nota. Tá vendo aí? Essa parte técnica, que é isso que nós estamos falando aqui do programa. E ter paciência, porque às vezes a pessoa é tão nervosa, e tem tocando, ela está com medo, então ela pessoa tem não sei o que tomar esse comportamento. Essa parte comportamental também acalmar a pessoa. Você vê isso muito em problemas de voz, problemas de música. Você chega de idade que existe uma pessoa atrapalhando o comportamento dela. É a área da psicologia, né? Tudo, você vai dar sim. Porque é comum o ser humano estar nervoso na hora de um evento, deste um evento. Tá me entendendo? Não consegue enfrentar a multidão. Tem gente que não consegue, Rogério, sentar aqui, ficar ali em frente da câmera, de ter perguntas. Se eu fizer uma pergunta para uma pessoa, ela vai ficar toda vermelha. Mas isso é comum. Aí, o que é que acontece quando chega aqui um entrevistado que nós fazemos com ele? Nós falamos com ele assim, ó, fica tranquilo. As perguntas vão ser dentro do seu tema, as perguntas vão ser o que você entende. Se deixa a pessoa vontade. Não vamos ter pegadinha, aqui tem água, tá certo? Se você errar, você pode voltar, para deixar a pessoa o quê? Tranquilo. O que é que eu estou usando? Competências comportamental, certo? Eu estou usando a competência comportamental da inteligência emocional. Que o que é que eu estou fazendo com o entrevistado? Deixando ele calmo, como você falou aí agora. Habilidades interpessoais. Habilidades interpessoais, você ser capaz de se comunicar de forma eficaz. Porque isso é muito importante, entendeu? Uma forma eficaz é trabalhar em equipe, resolver conflitos e construir relacionamentos positivos. Porque, aqui, lembra que nós falamos que uma pessoa está em uma empresa há 5 anos.
Então, ela, tecnicamente, ela é perfeita. Ela é perfeita, só que ela não consegue resolver conflito. Quando tem uma confusão dentro da empresa, dois funcionários estão brigando, ela começa a chorar. A pressão dela sobe. Ok? Ela não tem essa competência, é a competência interpessoal, né? Ela não trabalha em equipe. A equipe está lá, aquela confusão na equipe, ela não consegue resolver aquela situação. Aí vem o Rogério Show, com 6 meses, se torna líder daquela equipe de 10 pessoas. Aí as pessoas dizem logo assim: ah, o Rogério, porque ele está puxando o saco do chefe. Aqui nessa empresa só cresce assim, se puxar o saco do chefe. Não, não é isso. É que o Rogério tem outras competências, além da competência técnica. Essa competência interpessoal, que vai ser capaz de se comunicar de forma eficaz, vai trabalhar a equipe, vai resolver conflitos, vai construir relacionamentos positivos dentro da empresa. E aí, após a entrada do Rogério, o show da empresa, que tem todas essas competências, os resultados da empresa começam a se multiplicar. Tinha problema com o cliente, diminuiu 96%. Tinha problema de turnover na empresa, né, que são trocas o tempo todo, já não tem mais. Por quê? Porque o Rogério é um líder que sabe lidar com pessoas. E aí o que acontece? Essa empresa aqui ela trabalha muito forte com vendas. E nos últimos 2 anos, ela perdeu 4 vendedores top de linha. Por quê? Porque não tem a competência interpessoal da líder. E esses 4 vendedores foram para onde? Para a concorrência. Porque quando você perde um funcionário bom, a sua empresa sente falta e a concorrência bate palma. Por que a concorrência bate palma? Primeiro que você perdeu um funcionário bom. E segundo que ele vai lá e contrata. Deu para vocês entenderem? Mas por quê? Porque essa pessoa que está lá na linha de frente, que existe o líder, existe o liderado, e existe a pessoa que está na linha de frente. O que é a pessoa que está na linha de frente? É a mais velha. Tem mais tempo de casa. Aí diz que tempo de casa vira hierarquia. Está errado. Você precisa ter competências comportamentais com essa pessoa e competências técnicas, que nós falamos no primeiro tópico aqui, né? Conhecimento técnico. Ok? Então, por isso que é muito importante, Rogério, a pessoa ter habilidade interpessoal, que é ser capaz de se comunicar com assertividade, ser mais eficaz na forma de falar, trabalhar em equipe, resolver conflitos. Quem é que não quer, dentro da sua empresa, você que está assistindo agora o nosso programa, na sua empresa tem conflitos? Não vou falar da empresa não, na sua casa tem conflitos? Bem, entre irmãos, né? Irmãos, tem. Você, como líder da sua casa, mãe ou pai, está conseguindo resolver essa situação? Mas se você assistir o nosso programa, você vai ter, a partir de agora, competências comportamental que vai mudar a regra do jogo na sua casa. Incrível como isso acontece. Tem um filme, não sei se você já assistiu, de Smith, A Procura da Felicidade, onde ele entra a vaga do emprego e vai ser bem sucinto nessa parte aqui de habilidade interpessoais, onde ele precisa resolver o conflito da empresa, vender a empresa e resolver toda a situação. E como ele usa de estratégia, em que todo mundo achava que ele não iria resolver. De repente, existiam pessoas ali brilhantes. E ele chegou, ninguém veio e resolveu toda a situação, conseguiu uma boa venda naquele dia, estabilizar a empresa. Então, assim. Ele deve ter assistido nosso programa. Exatamente. Ele assistiu o nosso programa. E dentro dessas habilidades interpessoais, eu não sei se isso é dom, ou se a pessoa aprende com isso, ou ela nasce, tem uma habilidade de ser treinada por outros líderes e acaba tendo essa. Excelente essa pergunta sua aí, Rogério. Se a pessoa tem um dom. Existe. Aquelas pessoas mais calmas, mais tranquilas. Aquelas pessoas que sabem escutar. Ok? Aquelas pessoas que sabem escutar. Por exemplo, eu sou um palestrante, então eu falo o tempo todo. Mas, se alguém levantou o dedo, eu não falo às vezes imediatamente, mas estou no foco daquela pessoa, quando eu acabar a frase, eu digo, pois não, Rogério Shoa. Entendeu? Então, não, presta atenção, eu tô muito atento, né? Porque são competências adquiridas. Eu tenho essa habilidade interpessoal e eu vou o tempo todo fazendo o quê? Moldando essa minha habilidade, tá? Quando você falou do Will Smith aí,
no programa, Fim, a procura da felicidade. exato, no filme, A Procura da Felicidade, quando ele foi para aquele escritório, né, de venda lá. Então, ele ali, vamos falar no comum, desenvolveu, ativou nele a habilidade comportamental dele analisar pessoas. Entendeu? Ele deve ter se perguntado assim: qual a melhor estratégia eu vou utilizar a partir de hoje aqui dentro para que eu tenha sucesso? Porque isso, Rogério, quando eu estou na consultoria empresarial, é um casamento a consultoria empresarial, né? Que tem empresas que nós temos mais de 10 anos, mas que eu comecei com um dia, né? Então, até as pessoas adquirirem a confiança e o respeito no profissional André Pimentel, eu tenho que trabalhar várias habilidades comportamentais que eu tenho, que eu já nasci e que eu moldei ela, né? Quer dizer, eu deixei ela mais lapidada. E aí o que é que acontece? Eu vou adquirindo o que das pessoas? Confiança. Porque o que é que as pessoas querem? Se sentir seguras, ok? Um dos medos que as pessoas têm quando eu chego com a consultoria empresarial é o medo da demissão. E eu tenho uma frase bem simples, que eu tiro o medo dessa pessoa. Eu disse: ô Rogério, fica tranquilo, eu não estou aqui para demitir você não, porque se eu demitir você, eu tenho que contratar uma outra pessoa para botar no seu lugar. Eu quero que você dê resultado. Fica tranquilo, ó, fica tranquilo. É alguém dizer para você assim, ó, fica tranquilo. Se um médico chegasse agora para você que está com algum tipo de problema e dissesse assim, fica tranquilo que eu vou resolver o seu problema. Isso não seria assim, um alívio para você? A mesma coisa eu faço. Mas o que é que eu estou utilizando aqui? Inteligência emocional. Eu estou deixando aquele colaborador tranquilo, sossegado, entendeu? Sem medo. E aí, com o passar do tempo, mas André, você demite? Nunca demiti ninguém. São pessoas que se demitem por falta de competências técnicas ou comportamental, André. E a liderança? Isso é muito importante. Nós até já falamos aqui no programa sobre liderança. Liderança é quando você tem a capacidade de motivar, influenciar e guiar outros em direção ao objetivo comum. Qual é o objetivo comum da empresa? Resultado financeiro. Uma empresa chega para você, como já aconteceu na consultoria, nós estamos citando aqui o tempo todo da consultoria, porque a consultoria, nós trabalhamos com pessoas. E aí o CEO da empresa, né, o responsável, o dono, ele fala assim: olha, a minha empresa é para dar 10% de lucro todo mês, mas eu não consigo fazer isso. No meu mercado isso é comum, só eu não consigo. Aí eu, como líder da consultoria, entro na consultoria e passo a resolver, a influenciar as pessoas e guiar todas essas pessoas em direção ao objetivo comum, que é o quê? Os 10% de resultado líquido que aquele empresário quer ter. Então eu sou um líder. E aí, sabe quem é um bom líder? Anota isso que eu vou dizer para você que é um líder agora, tá? Sabe quem é um bom líder? É aquele que faz novos líderes. As pessoas devem ter medo. Nunca. Quando você tem medo Tem medo de. Aquele tempo do chefe que batia no sininho, aquilo acabou. Você deve ter respeito à hierarquia. A hierarquia, eu sou uma pessoa de 50 anos, só que na minha empresa o meu líder tem 30. E ele é hiper, super, muito competente. Eu tenho que respeitar ele. Aí a pessoa diz: ah, mas eu tenho 50 e o fulano tem 30, eu tenho que respeitar. Sim, ele é seu líder por competência. Ele é seu líder e é líder por competência. Agora, mas André, e se ele não for por competência, for pela indicação do meu chefe? Tem que ser, porque tem que respeitar a hierarquia. Agora, prove que você é mais competente, não é brigando com números, com resultados. Entendeu? Eu observo, óbvio, né, se eu estou fazendo um programa falando sobre a área comportamental, é porque eu sou preparado para isso. Você vive no nosso dia a dia, você entende o que eu estou te dizendo. Muitas vezes eu chego em algumas empresas e eu vejo líderes lá que não estão preparados. Aí tem uma empresa que tem 10 colaboradores numa área e tem um líder. E eu percebo que todos os liderados, em vez de procurar o líder dele, que é o chefe dele, vai para o Rogério Show. Vai para o Rogério Show. E eu já observei ali que ali tem alguma coisa. Ou é falha técnica, ou é falha da competência comportamental, ou é medo do chefe. E aí eu fico ligado naquela pessoa o tempo todo.
Quando eu vou ter uma reunião de análise de números, eu busco números anteriores e eu vejo que aquele líder não está entregando os números. Aí já descobri onde é que está o problema. A equipe não trabalha para ele. A equipe não trabalha para ele. Entendeu? Aí eu vou chamar um termo que usam, né? Vira aquela panela dentro da empresa, né? Entendeu? Então, eles. Tipo assim, você perguntou se o liderado tem medo do líder, é normal. Claro que não é. Claro que não é. Eu já citei aqui um programa nosso. Eu estava em uma empresa e tinha era uma menina, uma 30 anos, 35 anos de idade, super líder. Mas, rapaz, o ambiente era maravilhoso dela. Aí tinha lá mais de 20 liderados com ela, e uma hora ela me chamou e falou que queria sair, porque ela estava com um problema familiar. E ela ia começar a faltar. Algum problema de doença, ela disse: André, eu não quero faltar, olha o grau de responsabilidade. Eu não quero estar faltando, então eu prefiro ser demitida, ok? E bota alguém no meu lugar, tudo isso. Aí eu, como líder da consultoria ali no caso, e como uma pessoa mais experiente, perguntei o que estava acontecendo. Ela me disse o problema familiar que ela tinha. E aí eu disse: faz o seguinte, me dá 24 horas para eu lhe dar essa resposta. Juntei a turma toda da empresa, que ela era a líder, sem ela, e perguntei, expliquei, só, fulana está precisando, está chegando atrasada, vai se ausentar, ela pediu demissão. Agora, se vocês disserem que assume comigo tudo que ela faz, e ela está vindo aqui, não vem de manhã, vem à tarde, não vem à tarde, vem de manhã, vai chegar atrasada 2 horas, hoje ela não veio, só que é por um período, um X período. Se vocês disserem que assume comigo, nós não demitimos ela. Foi unânime, ok? Todo mundo quis que ela ficasse. Aí eu reuni, falei para ela chorou. Com 40 dias, ela tinha resolvido toda a vida dela e a empresa voltou a funcionar. Aliás, voltou não, porque já estava funcionando, ok? Essa pessoa ficou tranquila, resolveu, os liderados resolveram tudo, mas de quem é essa conquista? Da líder. Que ela tinha os liderados aonde? Na mão, ok? E ela mostrou ser tão competente como líder que quando ela saiu, a empresa não baixou o padrão. As pessoas, às vezes, que estão na linha de frente, e tem muita gente que faz por obrigação, não é por amor, não é por amar a empresa, por querer que a empresa cresça. Isso, às vezes, é muito ruim aquela pessoa que é um líder, porque ele tem que sentir segurança nos seus liderados, e os seus liderados sentir segurança no seu líder. Excelente colocação essa, Rogério. Excelente colocação. E, Pimentel, e o pensamento crítico? Isso. Às vezes as pessoas pensam que o pensamento crítico é crítica. É ser capaz de analisar informações, tomar decisões fundamentadas e resolver problemas de uma forma criativa. Entendeu? Então, você, muitas vezes, vem um funcionário e ele faz um X comentário. Só que como ele não soube narrar tudo, o que é que você tem que fazer? Analisar aquilo. Então você tem que ser frio na análise. Entendeu? Porque senão você toma boas atitudes, decisões tempestivas. E isso não é bom para o líder. Eu estou falando de líder aqui, tá? Tipo, por exemplo, o líder chega e diz assim: gente, nesse sábado, todos vão ter que trabalhar pela manhã. Tem grupo vai nada bem, ele não quer que eu venha, porque se eu tenho que trabalhar de sábado, deixar para o essas coisas sempre me dá certo. Eu estou criticando aquele que tem um pensamento crítico. É mais ou menos assim? Também. Então, o que é que acontece? Então, aí o que aconteceu? O líder escutou isso. Então, ele tem que ser capaz de analisar essas informações e tomar decisões fundamentadas e resolver o problema de forma criativa. Porque muitas vezes ele vai para o confronto com o liderado dele, ele vai ter, às vezes, até que demitir o liderado dele. Por quê? Para poder ele mostrar força. O que é que acontece? A arrogância do líder. Então, você precisa entender que aquela pessoa ali, ele tinha um compromisso familiar naquele dia. E aí você vai lá e pergunta para aquela pessoa, depois em particular. E quando um líder, porque Rogério, todo liderado, ele entende do líder. Entendeu? Ele sabe que o líder, quando ele convoca, é porque ele está precisando. E o liderado diz assim, até ele ir na casa dele: não, mas eu preciso ir, porque o Pimentel é uma pessoa maravilhosa. Sempre que eu preciso dele, ele está à disposição. Então ele hoje está precisando de mim.
Eu já escutei isso dentro das empresas, entendeu? Eu escuto muito isso em épocas eleitorais, essas coisas que as pessoas são apaixonadas pelos seus filhos, eles consideram que eles não vão assistir essa palestra, eu vou porque está precisando de mim, precisa da minha ajuda, precisa. Então, assim, a certeza do líder, o líder tem que ter a certeza e a convicção de que ele está atingindo verdadeiramente ser liderado de maneira certa, De maneira assertiva. coerente do que ele está falando. Não está impondo em nada. É prazeroso. É uma equipe. Isso. Ó, eu vou te dar um exemplo. Nós temos as nossas empresas, né? E aí, dentro de uma empresa minha, no dia, agora, 4 de novembro, é aniversário de uma funcionária muito competente, que está sempre à disposição da empresa, sempre nos ajudando, tudo isso. E era uma sexta-feira. Aí, na quinta-feira, ela foi na minha sala, eu chamei ela na minha sala e disse: só preciso ter uma reunião contigo. E ela ficou até assustada. Quando ela sentou, eu falei: como é que está aquele trabalho? Está pronto? Como é que está aquilo? Está pronto? Eu queria saber, que eu queria, inclusive, dar um tempo para ela, para que ela resolvesse, para não ficar nenhuma pendência, tá? Tá, tudo ok. Aí eu cheguei para ela e falei assim: você está liberado amanhã, só precisa estar de volta na empresa na segunda-feira. Ela vai, por quê? Aí eu expliquei que seu aniversário é um presente, por tanta dedicação, por tanta competência que você tem na empresa. Ela chorou, agradeceu e passou um fim de semana maravilhoso com a família dela. Deu para você entender? Eu dei gratuitamente para ela um dia. Agora, quando eu peço para ela meia hora, 1 hora, 2 horas, um dia, uma tarde, ela me atende? Claro que ela me atende. Deu para vocês entenderem? Então, isso é ser líder. Isso é ser líder. E esse pensamento crítico que a gente fala de atuação, e tudo a ver com isso também. Por quê? Porque o liderado ele vai entender que as críticas, quando se fala crítica, não é também construtiva, não. Então, ela de tudo a ver. Ela vai crescer a empresa, ela vai ajudar. Se o liderado, se o líder tiver um posicionamento bem definido e souber agir certo, você agir com o seu liderado, desses pensamentos críticos, eles vão ser benéficos. Então você só precisa entender. Mas aí, Rogério, é o que nós estamos falando aqui o tempo todo dia, e que nós falamos no nosso dia a dia, né? De você analisar a área comportamental das pessoas. Você precisa entender que tem um funcionário que ele nunca chega atrasado, só chega cedo. Aí um dia ele chegou meia hora atrasado. Aí aí o líder que não observa isso, ele vai lá e vai brigar com o funcionário, ok? Aí ele chega assim e fala assim: é que eu vim do enterro de um parente. E agora, bem, né? Bem chocante agora, né? Para poder o líder entender que a primeira pergunta que ele tinha que fazer é o seguinte: Rogério, tudo bem? Foi o que aconteceu? Você não é de se atrasar, você chegou atrasado hoje. Aí você explica. Como eu já cheguei com a minha arrogância para mostrar que eu mando, aí o que acontece? Você me desarmou, eu não tenho nem argumento para te dizer mais nada. E outra coisa, como foi caso de falecimento, ele tinha direito a alguns dias. E ele, por ser tão competente, já saiu do enterro direto para a empresa. Ou seja, o que foi que você, sem querer falar nada, falou para mim? Líder, você é incompetente. Uma ligação, não é uma pessoa que é participativa dos seus liderados. E a adaptabilidade, se vê isso. Isso é você ser flexível, ser capaz de se adaptar às novas situações, tecnologias que é importante, tecnologia e demanda do mercado de trabalho. Porque você como um líder, nós estamos falando aqui de líder, tá? Você como liderado pode se tornar um líder aplicando todas as competências que nós estamos falando aqui. Então, você tem que saber se adaptar. Mudou a linha, o computador da empresa hoje é um computador mais versátil, mais rápido, mais ágil. Mas você tem que ter alguns conhecimentos técnicos para que ele se torne mais rápido e ágil. Aí eu lhe pergunto: você é uma pessoa difícil. O seu computador, você comprou tem 20 anos e você não quer trocar ele de jeito nenhum. Eu conheço uma pessoa em uma empresa
que o telefone celular dele não tem WhatsApp. Uma pessoa próxima ao estabelecimento inicial, todas as coisas de manhã. Uma vez eu estava dando os pães, né? Eu montei, eu estava pagando a coisa, aí ela falou, eles chamam assim, internet, você não tem internet. Eu não tenho. E fala aquilo com o maior orgulho, né? Eu não tenho essas coisas que não. É muito difícil se adaptar às novas habilidades, entendeu? Você está falando adaptabilidade, eu chego na empresa do gente, a partir de agora, todo mundo vai usar eu chegar aqui, se tá, eu disse para vocês. Mas eu preciso estar adaptado a conhecer, eu tenho que passar para eles. Eu não posso chegar e botar nas mãos dele e exigir que eles saibam mexer naquilo. Porque o liderado, quando ele deu um enter lá que não dá resultado, ele vai perguntar para vocês. Ok? Então, você precisa entender isso. Você precisa entender. Então, você precisa se adaptar. Como é que você vai se adaptando? Se tem a nova tecnologia e você sabe que na sua empresa a tecnologia é muito importante, né, para que as informações cheguem em tempo hábil. Aquele tempo hábil, você precisa estar realmente muito bem adaptado, Rogério. Porque senão você vai ter sérios problemas. Só pegando gancho para entrar no próximo, e quando eu vou me apresentar em algum evento, cantar, porque não é teclado, o teclado não tem tudo, ele já tem um top dentro fechado, você tem tudo. Então a pessoa passa foto do teclado, eu não conheço nada do teclado. Eu chego um dia antes, o evento é no outro dia, eu chego um dia antes, olha tudo. Para quê? Para se adaptar. Olha tudo, tá? Tudo. Então não tinha como apresentar, porque naquele dia que eu estou apresentando, eu não vou ter tempo de. Seus resultados. Isso é ótimo. Então, está resolvido, está dito aí, é exatamente isso. Ele tem uma técnica que quando não é o teclado dele, ele vai utilizar outro, ele chega 24 horas antes, ele chega meia hora antes e vai. O som vejo tudo para mim poder no dia da noite, então à noite, não vou ter tempo de olhar e de dizer, nossa, não, na hora do evento não consegue, né? Não consegue, tem que ser antes. Pimentel, gestão do tempo. Muito essencial, Rogério. Você ter o controle do tempo. Geralmente se fala de 8 horas de trabalho. Aí tem pessoas que trabalham 15, 12, 13. Vem a pergunta: é muito trabalho da empresa ou é a falta de gestão do tempo? Então, gestão de tempo é você saber priorizar tarefas, gerenciar prazos, que é importante, certo? Ser produtivo em um ambiente de trabalho dinâmico. Produtividade. Você está entregando o tempo todo. Quando você passa a entregar, você consegue medir, você consegue mensurar. Vamos supor, eu tenho que fazer uma venda. Quanto tempo dura uma venda? Chego lá, Rogério, tudo bem? Rogério, que tamanho é o sapato que você usa? 41, 42 ou 43? Aí você diz para mim, você como cliente, 41, pô, que legal, só a calça. É 38, 40 ou 42. Só que você vai vender celular para o cliente, tá? Aí eu lhe pergunto, o que é que isso tem a ver com a venda? Tá certo? Só que é o seguinte, a venda que era 20 minutos, quando eu começo a falar sobre isso aqui tudo, passa a passar 1h30. Aí eu não consigo vender durante o dia a meta que a empresa coloca para mim. Por quê? Porque eu não tenho gestão do meu tempo. Além de tudo, essa agora é importante para todo mundo. O que é celular? Você o tempo todo no celular. Você está falando com o cliente e está aqui, mandando mensagem, olhando o WhatsApp, olhando o Instagram, olhando o TikTok, olhando rede social. Deu para entender? E aquela venda que 20 minutos você finaliza, mais uma vez você passou 1h30. Então, 1h30 com aquele cliente, sapato, meia, calça, ok? Com mais 1h30 vendo rede social, 3 horas. E era para gastar 40 minutos. Então, gestão de tempo, saber priorizar as tarefas. O líder, eu falei de vendedor, o líder, então, ele precisa entender, porque ele precisa entregar o tempo todo. Hoje, nas empresas, as métricas são diárias. Então, você como líder, se você não faz isso, a empresa lhe dá uma métrica, né, para que você venda, né? Você tem lá um X patamar que você tem que entregar de venda no final do mês. Então, vou dar um exemplo, R$1.000. E você começa, Rogério, a trabalhar a partir do dia 15.
Até a meta, né? Porque ali no começo do mês, aquele bate-papo, aquelas conversas, aquele negócio, às vezes, você até entrega a meta. Só que é o seguinte, você nunca cresce. É aquele vendedor que ele tem uma meta, a meta 1, 2, 3 e 4 e 5, ele bate a meta 5, que é a última meta, e esquece das outras metas. E aí ele diz, não, para mim aqui tá bom, de comissão aqui para mim tá bom. Você não tem gestão no seu tempo, certo? Porque as redes sociais é mais importante, que bate-papo é mais importante. Você não está sendo produtivo, a empresa está vendo isso, automaticamente a empresa vai fazer o quê? Trocar você. Por quê? Você não tem gestão de tempo. Então, gestão de tempo, muito importante saber priorizar tarefas, gerenciar prazos, ser produtivo, porque eu falei aqui de produtividade. Você precisa ser produtivo. Em um ambiente de trabalho, você tem que ser muito produtivo. É verdade que o tempo se abreviou ou é questão da pessoa não saber gerir o seu tempo? O tempo não custou, não. Nós, com o passar do tempo, temos mais demandas para aplicar dentro do nosso dia. Só que é o seguinte, bem gerenciado o tempo, você consegue fazer isso. Quando viajo, o dia antes, eu faço uma lista de Checklist. checklist que é necessário. No dia eu abro, quando a veja, é isso. Nosso contato está pronto. Gestão de tempo. Então, o que é que acontece? Você chegar no dia da sua viagem, você se eu for, espera, eu me esqueci, será que eu me esqueci? Não, você vai com a lista que você fez. Então, isso é gestão de tempo. E tem resultado? Claro, todo mundo que segue essas regras tem resultado. Não tem outra alternativa na vida. Nós não temos outra alternativa na vida a não ser gerenciar nosso tempo, adquirir novas competências, gestão empresarial, gestão financeira, inteligência emocional, controle emocional, e mais os tópicos que nós vamos falar aqui ainda, André. O que achou da resiliência? Isso é muito importante. Nós falamos até num programa aqui sobre inteligência emocional, que é ter a capacidade de lidar com pressão, superar obstáculos e aprender com os fracassos. Eu não gosto muito dessa frase, tá? De aprender com fracasso. Você tem que aprender com acertos, ok? Se eu tiver que aprender com fracasso, fracasso do outro, do Rogério. Não, porque eu não preciso sofrer. Eu não preciso sofrer, ok? Se eu tiver que sofrer, eu sofrer com o outro. Mas, se um dia você errar, tiver um fracasso, aprenda com ele também. Então, a resiliência, eu tenho um termo que eu uso nas palestras, que é a arte de levar a chibatada no lombo e aguentar. Ok? Então, você precisa ser resiliente. Porque senão, tem aquelas pessoas que acontece um problema e aí acabou o dia. Acontece um problema de manhã, você vai, pega seu carro, Rogério, vai de manhã para o seu trabalho. E aí você encostou seu carro em outro carro encostou em você. É um negócio que com R$ 10 você resolve. O seu dia ficou horrível. Por quê? Você não tem resiliência. A mínima coisa, a mínima situação, ao mínimo problema, a mínima demanda que vai atrapalhar o seu dia, simplesmente acaba com você, e às vezes por uma semana. Eu tive conversando com um amigo, eu falei sobre isso. Eu falei sobre resiliência, mas você vai ficar assim. Ficar com medo, rodando, vai para academia, vai para terapia. Está passando por deve estar passando por algum problema e está se entregando. Aí eu uso sempre aquele que você assim, 10,90. É a regra 10,90. 10 é o problema. 90 é a solução. E, poxa, o problema está aí. Você está vendo ele. Então você tem 90 de solução. Ele tem solução. Aí você, vamos lá. O que é? Pode ficar deitado, ficar divulgando, um contra o outro. Entregar ao Deus dará, isso não funciona, entendeu, Rogério? Isso não funciona. Temos que ser resilientes, principalmente nessa época em que a gente. É aprender. Ó, eu não vou usar um termo que eu não gosto, tá? É aprender a levar tombos. É aprender a levar tombo. Você levar um tombo, primeiro você pergunta para você, por que foi que eu levei esse tombo? Ok? São escolhas, que a gente fala muito. Às vezes a sua escolha não foi boa, ok? A sua escolha não foi boa, você levou um tombo. Então, como eu posso melhorar para que isso não mais aconteça? Lembre-se, você não tem falhas, você tem ponto de melhorias. Por isso que eu acredito em algumas coisas que eu colocado na minha vida durante esse tempo, principalmente que eu tenho dado com você, é de se ter os mentores, pessoas que nos conduzam. Porque eu sempre digo isso, a sua experiência jamais vai ser a ninguém. Vai ser.
Mas o que você pode ensinar é dentro da noite, não passar algumas coisas, talvez eu não tenha Encurtar caminhos. Isso é muito importante. Você te aumentou para encurtar caminhos, né, Rogério? exatamente. E a inteligência emocional, A inteligência emocional, nós falamos aqui o tempo todo nos nossos programas, nos nossos treinamentos, nas nossas palestras, no nosso processo de coaching, nosso processo de mentoria. Por que eu estou falando isso para vocês? Tudo isso porque é muito importante. Essa competência é a competência do século. e falar com isso, Inteligência emocional mas se fala. é a competência do século. Você precisa ter essa competência. É ser consciente das suas próprias emoções e das emoções dos outros. Porque você precisa entender e ser capaz de gerenciar de forma positiva. Quando você entende das suas competências, né? Inclusive a inteligência emocional, e você entende a inteligência emocional do Rogério que está aqui comigo, ok? Você pode estar num dia hoje que não é um dia bom para você. E eu estou entendendo isso, e, e eu não vou deixar que isso me suba aquele calor de raiva, de revolta, de ira, porque o Rogério não está entregando bem o programa, ok? E eu preciso ter inteligência emocional, entender do Rogério e tentar transformar dentro do programa que tudo dê certo. Então, Só cortando, eu me lembro que uma vez estava uma situação tão difícil que o André deitado do plano. Mas eu preciso resolver isso. lembro disso, lembro disso. Eu soubesse, ele deu disse, cara, depois de trabalhar na minha vida, esse ponto, como outros pontos que ele trabalhou, e hoje totalmente diferente. Por quê? Mas o bom é tipo assim, o bom aproveitar o que o Rogério está falando aqui agora, que ele, olha o que ele fez. Ele simplesmente passou a entender, ele se abriu para um novo mundo. Porque isso é importante. Existem aquelas pessoas que elas são o quê, Rogério? Resistentes. Que não quer mudar. Ou alguém que está assistindo o nosso programa aqui, um de vocês, que está assistindo o nosso programa aqui, você vai conversar com alguém, a pessoa fala assim, não, mas eu já sei. É a síndrome da Gabriela. Não, mas eu já sei. Não, mas eu já sei. Ok? Então, essas pessoas do eu já sei, pode ver que essas pessoas passam por sérios problemas, porque ela não se permite a uma nova mudança, entendeu? Uma nova rota. Essa pessoa não usa nem o GPS do carro, porque tem alguém querendo mandar nela. Não, 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 GPS não, quem manda sou eu. Ela briga com a menina do GPS. Quer dizer, como é que sobrevive um mundo desse, um ser humano como esse? Então você tem que estar aberto a novas situações. Poxa, isso aqui é legal. Ó, a minha neta, hoje ela tem 4 anos, fez agora em dezembro, mas ela me ensinou isso com 3 anos. Eu querendo mandar uma mensagem no WhatsApp com ela, brincando, de vídeo, mensagem de vídeo. E eu não conseguia mexer. E ela me chamou assim e falou assim: vovô, é assim que faz, ó, uma neta de 3 anos de idade. E ela colocou, e ela brincou, e ela falou, e ela me ensinou. Aí eu lhe digo, eu me abri com uma nova mudança? Claro, a técnica é ela com 3 anos. 3 anos, hein? Eu não estou aqui para falar só porque estou falando bem da minha neta, não. 3 anos de idade, uma menina me ensinou e eu permiti. Sabe por quê? Porque eu permito que você me ajude hoje. Porque você precisa estar o tempo todo se atualizando. Estava vendo que você essa semana passou a semana toda numa imersão. Ó, nós estamos das últimas 5 semanas, 6 semanas. Nas últimas 6 semanas, eu fiz 6 treinamentos, um por semana. E esse outro que você está falando aí foi de segunda a domingo. Segunda a domingo, porque eu sempre passo com o Rogério os temas, né? Então, mas o que é que eu estou fazendo? Aprendizado contínuo. Mesmo você conhecendo tudo daquela área, há alguma coisa de novidade que aparece ali. Né? Rogério, nós, tipo assim, sempre, você nunca está 100% completo. Então, eu sempre estou aprendendo. Sempre estou aprendendo. Sempre. Sempre. Eu faço treinamento e o Rogério pergunta para mim, mas Pimentel, outro treinamento de gestão financeira? Eu falei, Rogério, outro treinamento. Sabe por quê? Porque eu vou aprender ali, pelo menos, uma técnica nova. Jesus Cristo passou 3 anos ensinando aos seus liderados, né? Muito aquilo que a gente todo dia era um treinamento, ele falava e era prática.
palavra e prática. Então, aprender continuamente para a gente. Rogério, Melhora o cérebro. Rogério, se permita a novos conhecimentos, se permita. Eu falei agora no tópico anterior que aquela... Não, mas eu sei. Esquece, eu sei. Se você me contar uma piada, Rogério, 10 vezes eu vou rir, 10 vezes eu não vou dizer que eu já sei a piada. Então, só que as pessoas não estão preparadas para isso. Para que as pessoas estão preparadas? Para poder dizer assim, eu entendo mais do que você. Não! Eu sou humilde o suficiente para poder dizer assim, como é que funciona isso mesmo, Rogério? Rogério, como é que você fez isso aqui? Óbvio, você pode encurtar meus caminhos. Rogério, nosso programa está chegando ao final já. Tem um lembrete aqui, Rogério, que eu escrevi para poder falar com o pessoal. Tá? É importante lembrar que essas competências podem variar dependendo da área de atuação que o cargo desejar. Além disso, o desenvolvimento dessas competências exige tempo, prática e dedicação. Ou seja, não é da noite para o dia que você vai aprender, porque é um exercício físico de academia. É que nem o bebê que está andando, cai, levanta, até ele se adaptar, né? Entendeu? Então, mas aí você está com quantos anos? 30, 40, 50, 60, 70, esqueça a idade. Sempre é tempo de conversar, sempre é tempo de se adaptar, sempre é tempo de conhecer. Se permita você ter novas competências. Você não vai olhar incrível, se divertir com você que passou 2 a 3 anos catando reciclável, 5 anos catando reciclável. Naquele dia a dia que você acordava, saía, pegava aquele fusca, pegava as mãos, viu a resiliência que você está é incrível. Isso chama-se neuroplasticidade. O seu cérebro, neuroplasticidade. Permita isso. Isso eu te falo em outro programa, tá, Rogério? Rogério, estamos mais uma vez chegando ao final do programa. Mais uma vez, muito obrigado aqui, Rogério. Tá certo? Eu agradeço a todos. É isso. E assim encerramos mais um programa Foco Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.